Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando e nós estamos trabalhando a psicografia de Carlos Bacelli sob a orientação do espírito de Irmão José. E hoje nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, no capítulo 21, que se chama Não Consegue. Não consegue. Se conservas em paz a consciência, não há necessidade de que levantes a voz para defender-te das injustiças, acusações que te estejam sendo endereçadas. Se estamos com a consciência em paz, não precisamos de levantar a voz àqueles que nos agridem por este ou outro motivo, promovendo uma injustiça. Porque se estamos trabalhando, a consciência está tranquila, está em paz. Olha que interessante. Não há necessidade de que levantes a voz para defender-te das injustiças, das injustas acusações que te estejam sendo endereçadas. Ora, se não há necessidade, a gente começa a pensar por que tem tanta gritaria? Será que a consciência está tranquila das pessoas que estão sendo agredidas? Tem hora que me passa, aí é uma colocação pessoal, tem hora que me passa que esse aumento do tom de voz, essa promoção da gritaria, é muito mais uma forma acusatória para que verdadeiramente a pessoa não faça consigo uma autoavaliação. E eu estou colocando em qualquer âmbito, seja no âmbito familiar, social, profissional, político. Olha, para que isso? Por que as pessoas conversam gritando? Por que tem, na imposição das suas ideias, elas têm que vir com o aumento do tom de voz? Qual é a necessidade? Se aquilo que a gente, aí voltando para nós na colocação do Irmão José, se conservas em paz a consciência, aí a gente começa a pensar, será que a consciência então está em paz? Se conservas em paz a consciência, não há necessidade que levantes a voz para defender-te das injustiças, acusações, das injustas acusações que te estejam sendo endereçadas. Se a consciência está tranquila, se uma acusação é injusta, não precisa nem de aumentar o tom de voz. O tempo vai ajudar o outro, o tempo, a refazer aquele conceito. Claro, vocês veem que ele começa a dizer, se conservas em paz a consciência. Tem uma colocação interessante, que é o diálogo de Desmond Tutu com seu pai, Zílio Tutu. Desmond Tutu, nós temos em Joanesburgo, a única rua do mundo que abrigou 2 prêmios Nobel da Paz, que é Desmond Tutu e Nelson Mandela. Os dois foram prêmios Nobel da Paz, Desmond Tutu em 1984, Nelson Mandela em 1993, portanto, 9 anos depois. Então, se eu não me engano, em 1991, Nelson Mandela, ele sai da prisão cumprindo 27 anos de aprisionamento. Em 93, ele é congratulado, ele é premiado com o Nobel da Paz. Em 94, ele ganha para presidente da África do Sul. Se eu não me engano, esses dados que eu estou passando para vocês, vocês depois aprofundem nas pesquisas. Mas Desmond Tutu, que conviveu com Mandela, eles eram amigos desde a infância, eles conviveram a vida inteira. Em determinada época, eles moraram na mesma rua. O pai de Desmond Tutu
deu uma orientação para ele que ele levou para a vida inteira também. Meu filho, não aumente o tom de voz, melhore as argumentações. Olha que bacana a orientação para Desmond Tutu. Nelson Mandela, ele era advogado, era ativista político. Desmond Tutu era um sacerdote anglicano. Os dois viveram na província de Soweto, e nessa província de Soweto é que eles moraram na mesma rua. Em Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul. Olha a orientação de Zílio Tutu. Meu filho, não aumente o tom de voz, melhore as argumentações. Ou seja, se nós estamos sendo agredidos, mas existe uma consciência de paz, para que se preocupar com as injustiças que nos está sendo endereçada? Para quê? Qual é a necessidade de ativarmos essa preocupação? Vejam então as colocações do irmão José. As tuas nobres ações haverão de falar por ti, com a eloquência do verbo que não há quem possa calar, abafando as palavras levianas com que te intentem prejudicar. Olha que bacana isso. As tuas nobres ações haverão de falar por ti, com a eloquência do verbo que não há quem possa calar, abafando as palavras levianas com que te intentem prejudicar. Ele não está falando para nós nos prendermos à simples verbalização. Ele está dizendo que as nobres ações é que vão falar por nós. As nobres ações que vão falar por nós vai usar a eloquência do verbo que não há quem possa calar. Esse não há quem possa calar, eu estou me lembrando aqui da colocação de outro prêmio Nobel da Paz, que é Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Ele foi médico. Quando ele decidiu fazer medicina, ele estava com 30 anos. Ele estava insatisfeito. Ele queria fazer algo mais. Ele queria fazer algo mais por ele, para a sociedade. Aí ele foi fazer medicina. Ele se formou com 37 anos. Quando ele se formou com 37 anos, ele foi para o Gabão, na África. E ali ele se dedicou 50 anos de envolvimento com a miséria humana, levando a sua medicina. Depois ele também recebe o título de Prêmio Nobel da Paz. Mas é muito interessante que Albert Schweitzer, antes de Nelson Mandela e Zílio Tutu, ele tem uma colocação que tem a ver com esta frase aqui do irmão José, quando ele coloca para nós assim: o exemplo não é uma das formas de educação, é a principal. O exemplo não é uma das formas de educação, é a principal forma de educar, é o exemplo. Então, olha a colocação que o irmão José traz para nós. As tuas nobres ações haverão de falar por ti. A mesma colocação do irmão José. O exemplo não é uma das formas de educar, é a única, é a principal. Nobres ações falarão por ti com a eloquência do verbo que não há quem possa calar, porque a ação ninguém cala. Abafando as palavras levianas com que te intentem prejudicar. Quem procura cumprir o dever para com o próximo, fazendo o que lhe esteja ao alcance por um mundo melhor, não carece de fornecer a ninguém explicações a respeito de si mesmo. Repetindo, quem procura cumprir o dever para com o próximo, observe as suas relações. Nós não estamos
nomeando o próximo, qualquer próximo. Qualquer próximo. Quem procura cumprir o dever para com o próximo, fazendo o que ele esteja ao alcance por um mundo melhor, não carece de fornecer a ninguém explicações a respeito de si mesmo. Esse exemplo que nós acabamos de citar de Albert Schweitzer, se ele estava fazendo em favor do próximo, para ele estava suficiente. Não carece de ficar explicando para as pessoas, justificando para as pessoas, mostrando para as pessoas. Por quê? Porque ele fazia da própria ação a educação. Ele fazia da própria ação o exemplo. Ele seguiu na íntegra a colocação de Jesus. E aí, irmão José diz mais, não te esqueças de que a maledicência, olha que bacana isso aqui, nunca se ocupa com os desocupados, mas sim com aqueles que algo de bom estejam produzindo. Olha que bacana a profundidade desta frase. Não te esqueças de que a maledicência nunca se ocupa com os desocupados. A gente não fala mal de quem já está desocupado. Não se fala mal de quem está desocupado. Ele já está desocupado, ele não faz nada. Você já não fala mal de quem está desocupado. E o irmão José é muito preciso quando ele disse que, mas sim com aqueles que algo de bom estejam produzindo. A maledicência se ocupa com aqueles que estão fazendo algo de bom. Lembram da colocação que a gente faz a respeito da fala de Jesus? Sobre a boca fala o que o coração está cheio? Ora, se Jesus coloca isso para nós em Lucas, e em outros, ele coloca também em Mateus, mas sim em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, a boca fala o que o coração está cheio, muitas vezes aquele que está sendo maledicente, olha, o coração dele está cheio de maledicência, de má índole, de fofoca, de perversidade, de mentiras. Para que você vai se ocupar com isso? Se você está ocupado, se o seu tempo está ocupado, a sua mente está ocupada, as suas palavras estão ocupando o caminho da orientação, o caminho do esclarecimento daqueles que convivem com você, para que se preocupar com aqueles que te agridem? Se preocupa não. E aí, ele vai encerrar para nós dizendo, quando termina por conhecer a sua própria identidade, a treva se arremete contra a luz, com o intuito de eclipsá-la. Mas, se a noite consegue fazer com que o sol, por instantes, deixe de brilhar, não consegue impedir o brilho das estrelas no firmamento. Olha que interessante esse parágrafo, que ele encerra para nós este capítulo, que é o capítulo Não Consegue. Quando termina por conhecer sua própria identidade, quando a treva, fazendo referência à própria escuridão, quando a treva termina por conhecer a sua própria identidade, quando a treva sabe do seu negativismo, quando a treva sabe da sua escuridão, quando a treva sabe do seu obscurantismo, quando ela reconhece a própria identidade, ela se arremete contra a luz no intuito de eclipsar a luz. Ela se arremete contra a luz no sentido de eclipsar, no sentido de obscurecer a luz. E é importante essa palavra eclipsar, porque quando nós assistimos uma eclipse, a gente sabe que ela é passageira. Isso é muito legal. Porque quando vem para eclipsar a luz do sol, olha, mas se a noite consegue fazer com que o sol por instantes deixe de brilhar, seja pela eclipse, seja pelo movimento noturno, ainda que haja
esse movimento do eclipsar, que o sol deixe de brilhar por alguns instantes, não consegue impedir o brilho das estrelas no firmamento. Não consegue impedir. Ou seja, uma outra colocação que vem do próprio Cristo. Se no capítulo 12 de João, no versículo 35, só o iniciozinho, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não te apanhem. Por quê? Porque se você permitir que a treva, a escuridão, essa obscuridade te apanhe, você perde o bom senso, perde o discernimento. Quando nós permitimos que essa treva assole o nosso estado íntimo, agrida o nosso estado íntimo, nós deixamos de perceber a profundidade da luz. Então, quando Jesus coloca para a gente, acende a luz que há em ti, no capítulo 12 de João, no versículo 35, andai, enquanto tendes luz, andai enquanto tendes luz, ele está colocando que é para aproveitar o movimento que nós estamos tendo. Qual luz? Ele não está falando aqui na luz da divindade, na luz do conhecimento, na luz do amor dentro da gente, na luz da ternura, da solidariedade, do trabalho. Não, não é essa luz, não. Hoje nós temos uma outra luz que praticamente é imperativo para nós caminharmos. Sabe o nome dessa luz? Essa luz se chama dor. Andai enquanto tendes luz. Todo mundo tem dor. Por isso é que muitas vezes a gente não consegue evitar determinadas injúrias, ou agressões, ou fofoca, ou maledicência, que acaba chegando e se aproximando da gente. Por que a gente entra nessa sintonia? Porque nós já carregamos as nossas dificuldades. Já carregamos. Mas não vamos permitir que a treva vá eclipsar o nosso movimento de luta. Você tem dor, mas não deixe que esta treva venha tamponar o seu movimento de caminhada. Não deixe. Andai enquanto tendes luz. Na continuação do versículo, ele diz para nós, para que as trevas não te apanhem. Porque se você se entrega a esse movimento, se você se entrega nesta faixa vibratória que está te agredindo, se você se entrega às maledicências que estão chegando, você deixa de caminhar. Mas a única luz que todos nós temos, porque aqui ele fala para todos, andar enquanto tendes, ele está falando para todos. Jesus não fez distinção de quem tem e quem não tem. Ele está dizendo que todo mundo tem luz. Então, andar enquanto tendes a luz. Andar enquanto tendes. E a única luz que todo mundo tem, invariavelmente, é a dor. Tanto que nós já trouxemos a colocação para vocês de Emmanuel, quando ele diz para nós, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, ou seja, todos têm dor, todo mundo sofre no cadinho das experiências necessárias. Continuando Emmanuel, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Andai enquanto tendes luz, e não permita que a treva te apanhe. Não permita que a treva te apanhe. Tanto que no encerramento deste versículo ele coloca para nós, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Aí você já está perdido. Perdeu o discernimento, perdeu o bom senso, perdeu a oportunidade, perdeu a disponibilidade de continuar caminhando, embora haja dor. Continue, embora haja dor.
Não permita que situações negativas agridam o seu estado íntimo. E aí, repetindo o último parágrafo, que vai alicerçar essas colocações finais, quando a treva conhece a sua própria identidade, ela se arremete contra a luz com o intuito de eclipsá-la. Quando a treva conhece, ela se arremete contra a luz, no sentido de tamponar. Se você está trabalhando, está lutando, está produzindo, está progredindo, a treva, descobrindo que você faz esse movimento, ela tende a eclipsar o seu desejo, o nosso proveito de melhoria. Mas, se a noite consegue fazer com que o sol, por instantes, deixe de brilhar, não consegue impedir o brilho das estrelas no firmamento. Se a noite vai eclipsar o sol, não consegue impedir as estrelas, que não consiga te impedir de caminhar. Não consiga, embora haja dor. Embora haja dor. Não importa o contexto da dor. É isso aí que tínhamos para trazer. Tomara que esteja favorecendo as reflexões de vocês. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos. E até semana que vem. Ou até o meio da semana. Ok?